Oi gente, tudo bem? Meu nome é Riziele e hoje eu vim fazer uma resenha do livro que se chama Jogos Inocentes Jogos. Esse livro aqui. Esse vídeo aqui, gente, ele vai ter spoiler, tá bom? Então, caso você queira ver esse livro, eu recomendo que você não assista esse vídeo ainda. Mas, caso você só queira ver a resenha do livro, é melhor você ficar aqui. E assim, gente, eu fui procurar assim resenhas desse livro e não achei nenhuma resenha desse livro. Em português, pelo menos, não. Eu só achei de um menino que ele tinha lido, mas ele só estava explicando mais ou menos o que estava acontecendo no livro, sabe? Mas eu vou explicar a história do livro pra vocês, tá bom? E, bom, é isso. Vamos lá. Bom, esse livro aqui eu ganhei ele da escola, porque eu estudava na prefeitura. E quando eu tava na 9ª série, mais ou menos, a gente tava lendo esse livro. Então, assim, eu acho que várias escolas da prefeitura devem ter esse livro, por isso se você estuda na prefeitura nesse momento, eu já não estudo mais, né? Você provavelmente já viu esse livro, se você estudou na minha época. Tipo uns 5 anos atrás. Então, né? Ele é um livro de um autor que se chama Ricardo Gomes. Ele, assim, é um livro que fala sobre ética nos jogos de videogame e na nossa vida real, como isso se entrelaça. E assim, eu, depois de muitos anos com esse livro na minha estante, eu decidi ler ele, porque ele tava lá parado, e agora que eu tô na vibe de ler livros, eu comecei a ler, basicamente, alguns volumes que tinha lá na minha estante. E esse daqui foi um dos livros que eu nunca tinha lido. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre ele. Bom, esse livro aqui, ele tem mais ou menos... Ele tem 180 páginas, mais ou menos. Ele não é um livro muito longo. Ele é um livro bem curtinho, pra falar a verdade. Você consegue ler ele em uns 5 dias, assim, se você ler uns 5 capítulos por dia, sabe? E dá pra ver aqui que ele é bem fino, certo? Mas eu acho que esse livro aqui é porque esse daqui é uma versão da prefeitura, certo? Eu acho que esse livro aqui, na versão original, ele deve ser um pouquinho mais grosso. E ele tem, assim, umas páginas que, gente, a página branca e é tipo de uma textura que parece plástico, sabe? Mas essa é a versão da prefeitura. Certo? Então eu acho que a versão original desse livro, ela deve ser um pouco melhor. A questão dessa questão assim. Esse livro aqui, pra comprar na internet, eu acho que ele deve estar numas faixas de R$70, mais ou menos. Ou R$20 se você for comprar esse livro usado. E assim, se você for pegar minha recomendação, se você for ler esse livro, eu recomendo você não comprar ele novo. Eu recomendo você comprar ele usado. Porque esse livro aqui, ele é muito pequenininho. A história dele não é muito assim... Gente, eu acho que esse livro não vale R$70. Eu acho que R$70 dá pra você comprar outro livro, certo? Então, quer saber a minha opinião? Não compre ele novo, compre ele usado. Bom, agora vamos falar sobre um pouco da história que esse livro conta. Esse livro fala sobre o Sebastião. Sebastião, ele é um menino de 17 anos e ele mora na periferia de Madrid, na Espanha. E ele trabalha ele trabalha jogando jogos. Tipo assim, a mãe dele acha que isso não é um negócio muito assim, né? Acho que é trabalho meio perigoso, né? Porque você tá ganhando dinheiro jogando jogos e isso é meio tipo vagabundo. Um vagabundo é um pouco tipo, sabe? É um pouco fora de mão, né? Parece algo meio criminoso. Parece que o dinheiro não vem, sabe? E basicamente ele é um jogador quase profissional. Ele joga... Tem 3 classes de jogadores. Tem classe A, de profissionais. Tem a classe A+, e a A++. Ele tá na A, na categoria A. E o livro ele vai falando sobre outras pessoas também. Tem 2 pessoas a mais nesse livro que aparecem como pontos de vista diferentes, que o Sebastião não tem basicamente
noção do que tá acontecendo. Que é um cara que se chama Cabo North, ou chamado de Mosquito também, que é basicamente um cara adulto que ele trabalha no exército dos Estados Unidos e ele gosta de jogar videogames. E esse Cabo North, o Mosquito, ele é um jogador que se chama Chandra. E ele também é um jogador praticamente profissional, ele é meio viciado em jogos. E ele joga com o Sebastian, só que o Sebastian não sabe quem é ele. Então já começa por aí. Essa questão de você não saber quem tá por trás, né, das telas e tal, já começa com esse personagem. Assim, o Chandra, ele basicamente não é um personagem mau, ele é só um personagem mesmo. E o Sebastian, ele acaba recebendo várias oportunidades de testar jogos, porque as empresas, elas vão mandando esses jogos pro Sebastian pra ele ir testando, certo? E aí ele ganha dinheiro com isso, mais ou menos de 100 a 300 euros, dependendo da missão que ele tem que fazer. E assim, gente, também tem outro personagem que ele se chama... Peraí, deixa eu ver o nome do personagem. O nome do personagem se chama Azrat Banaras. Ele é um ancião que mora num país muçulmano. E ele mora naqueles países assim, meio de guerra, sabe? Que tem umas coisas assim. Aqueles países que as pessoas andam armadas mesmo. E é isso. A parte do Azrat, ela acaba se entrelaçando com a do Sebastian de uma forma um pouco diferente. Não é como se realmente eles estivessem entrelaçados, mas na verdade ela mostra um pouco sobre o que acontece. Ela fala basicamente sobre o que acontece mais ou menos nessa questão dos jogos. O Sebastian, ele testa jogos basicamente de drone, de avião, de guerra. Esses jogos assim, de avião de guerra no caso, avião militar, não avião pra guerra. Ah, gente, esqueci de falar um negócio. É que o nome do Sebastian na internet se chama Assassino. Só que, diferente do que costumariam pensar, né? Na verdade, ele não gosta de matar as pessoas. Ele não gosta de matar as pessoas nos jogos. Tipo, cara, nos jogos ele sente remorso de matar as pessoas. Então, esse nome meio que combina. Não sei, né? Mas a mãe dele não acharia um nome muito conveniente, certo? Não acharia um nome muito legal. Porque a mãe dele é uma dessas pessoas, assim, um pouco mais conservadoras. Não de igreja, mas que ela é uma pessoa um pouco mais, assim, que não gosta muito dessas coisas. Ela acha que matar pessoas, mesmo que seja em jogos, é errado. Porque isso acontece na vida real, né? E, enfim. E, bom... O Azrat Banaras, ele é um ancião. Eu não entendi muito bem a parte dele, porque é um pouco difícil de entender. Porque eu achei um pouco difícil de entender, assim, o que estava acontecendo. Mas, se eu não me engano, veio um drone e matou 4 pessoas. E aí, meio que ele foi e fez um enterro pra eles e tal. E foi isso mais ou menos que aconteceu na parte dele. Na parte que mostrava o que, né? E o exército tinha conseguido meio que pegar aquele drone, atirou no drone e conseguiu pegar ele. E assim... Tá, Rizzi, mas o que isso se entrelaça na história do Sebastian? Basicamente, o Sebastian, ele é tão bom nos jogos, mas tão bom, que o Chandra, que é o Cabo North, o cara do exército, ele quer que ele participe das atividades militares. Só que, tipo assim, ele quer que o Sebastian controle drones da casa dele pra, entendeu? Missões militares. Só que o Sebastian, ele não sabe disso. Ele não sabe que ele tá sendo meio que treinado pra isso. Em algumas missões que começaram a aparecer, né?
que começaram a mandar pra ele, que foi o Chandra que começou a incentivar, né, a mandar essas missões pra ele. E aí, gente, basicamente o Chandra conseguiu convencer a general dele, que se chama Bulldog, é o apelido dela, a basicamente tentar uma carta pro exército pra eles conseguirem meio que... pra eles começarem a recrutar pessoas que jogam videogame muito bem pra fazer missões militares da casa delas, se conectando com drones da vida real. Isso sem o Sebastian saber de nada. E o Hasrat, ele... como se conecta? A história dele, pelo que eu li, eu acredito que ela se conecta de uma forma assim, mais ética mesmo, mais conceitual. Porque, que eu saiba, não apareceu nada assim demais que fale, nossa, tá conectada a história do Sebastian com a do Hasrat. Na verdade, apareceu o quê? Apareceu que o drone tinha matado 4 pessoas naquele dia e tal. E aí, o Sebastian, que joga drones e tá sendo meio que condicionado. Ele joga jogos de drones e tá meio que sendo condicionado a essas missões do exército, né? Mas é claro que as missões do exército, elas são treinadas pra pegar caras que, né, pessoas que estão foragidas, essas coisas. Mas, enfim. Esse livro, gente, ele é inteiro na visão do Sebastian. Ele literalmente, tipo assim, ele não tem diálogos. Ele é um livro totalmente na visão do Sebastian. Até os diálogos que aparecem nesse livro são diálogos na visão do Sebastian. Tipo, ele vai falar, e ela falou, E é isso, entendeu? Não tem diálogo esse livro. Literalmente é só o Sebastian falando com você. E o que eu achei disso? Eu achei de boa. Eu não achei ruim. Só que eu esperava mais dessa história. Esperava mais? Porque, tipo assim, a história ela vai mesclando com a história normal do Sebastian. Vai falando, né, da vida dele um pouco. Como que aconteceram as coisas e tal. Mas é só um personagem, entendeu? Ele vai contando a história dele. E isso meio que, sabe? Eu gostei de ler? Gostei. Eu não achei tão ruim. Mas eu esperava mais dessa história. E por que eu esperava mais dessa história? Porque assim, a história foi acabando e eu fiquei tipo, mano, que é isso, tá ligado? É o Sebastian contando da vida dele? Mas é isso, tá ligado? É isso o livro. Ele não tem muita coisa demais assim, mas ele deixa uma reflexão pra gente que é certo matar as pessoas nos jogos, por exemplo? Um dos questionamentos que ele deixa é certo matar as pessoas nos jogos? Mesmo que seja só jogos? Porque, cara, ele fazia os negócios, ele tava sendo condicionado a fazer as coisas pro exército. Só que, tipo assim, é certo jogar esse tipo de jogo, sendo que esse tipo de coisa acontece na vida real? Não sei, sabe? E ele também deixa essa questão assim, de você não saber muito bem o que tá acontecendo por trás das telas. Mas enfim, eu vou ler aqui um trecho pra vocês. Eu vou ler... Esse livro, ele basicamente se resumiria no último capítulo dele, cara. Deixa eu ler aqui. Olha só, esta daqui é a última página do livro. No outro mundo, chamam-me por um nome inconfessável. E sou admirado pelos meus méritos, mas esse mundo não existe. Não é mais do que uma disposição ordenada de bytes e luzes coloridas em uma tela. Imagino que para todos chega o momento em que começam a acontecer coisas boas. Patrícia, que é a namoradinha dele, é uma das coisas boas em que me aconteceram, talvez a mais interessante, que aconteceu na minha vida sem graça. Ela continua pensando, como minha mãe, a Patrícia continua pensando como a mãe dele, que há certa obscenidade em alguns jogos de computador, mas o mundo real é muito mais áspero, cruel e impiedoso. Basta percorrer as escadas do meu prédio para comprovar isso, sair à rua ou andar de metrô. Os meus jogos não passam de jogos inocentes jogos. E é isso. Essa é a reflexão que esse livro deixa. Certo?
Assim, gente, esse livro aqui, eu gostei dele. Eu gostei. Tipo assim, eu esperava mais esse livro. Esperava. Só que eu acabei gostando até de um pouco de ler ele. Não é um livro muito grande, por isso eu não me decepcionei tanto. Porque, cara, se fosse pra mim ler um livro assim, de umas 200 páginas, 250 páginas, só falando disso, tinha que ser bom mesmo. Muito bom. Porque não é um livro que conta uma história tão assim, uma história. Ele só conta o ponto de vista, é literalmente isso. É o ponto de vista do Sebastian. E assim, cara, eu admiro a coragem, eu admiro o cara que fez esse livro aqui, porque, cara, vendo aqui, ele foi escrito por um cara de 72 anos, hoje em dia. Ele tem 72 anos, esse cara que escreveu esse livro. E ele nasceu na Espanha também. Mas, enfim. Ele escreveu um livro, tá ligado? Então, pra esse livro, eu vou deixar uma nota 7. Porque 7 ou 6,5. Porque, bom, é um livro que não é complicado de ler, é um livro rápido de ler. Não é um livro que te deixa assim esperando, não é um livro que fica enrolando muito. E é um livro rapidinho, né? Só tem isso daqui de página. Então eu vou deixar uma nota 6,5 para 7. Bom, gente, esse foi a resenha desse livro aqui, Jogos Inocentes Jogos. Obrigado por terem visto o meu vídeo. E deixem aí perguntas, deixem em comentários o que vocês acharam desse livro. Deixem também... Deixem comentários sobre o que vocês acham dessa questão da ética dos jogos. E deixem perguntas, enfim. Respondam o que vocês quiserem aí. Talvez eu possa estar respondendo vocês. Bom, obrigado por terem assistido. E tchau.